Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nosso querido Deus e nosso bendito Pai, nós agradecemos ao Senhor, pedimos a Deus que o Senhor aplique a tua palavra nos nossos corações, cada um de nós, Deus, sejamos realmente cheios, Deus, do entendimento da verdade do Senhor, do querer do Senhor para as nossas vidas. É por isso que viemos, nós viemos para te adorar e no decorrer de nossa adoração, não há dúvida que o Senhor quer instruir-nos acerca das verdades do Senhor, e por isso nós clamamos: ajude-nos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E graças a Deus. Muito bem, igreja. O que nós estamos estudando ou iniciaremos nos nossos estudos nas quartas-feiras? Doutrinas. Alguém poderia explicar para mim o que é doutrina? O que significa doutrina? Alguém gostaria? Não tenha medo de errar, tá bom? Nós estamos num grupo de estudo bíblico e nós queremos abençoar a sua vida. Alguém sabe? Número 1, número 2, número 3. Doutrina é um conjunto de princípios bíblicos, tá bem? Um conjunto de princípios, de verdades que são alicerçadas por um fundamento. Qual é o fundamento das nossas doutrinas, irmãos? A palavra de Deus, a Bíblia. Bem, a Bíblia. Eu sei, eu disse na quarta-feira, quando nós iniciamos o nosso estudo de doutrinas, que há pessoas que dizem: pastor, eu só creio em Deus e vamos ficar por isso mesmo. Por que eu tenho que aprender doutrina? Eu te pergunto: como é que você crê em Deus se não for através de princípios, de um fundamento sólido e específico? Como é? Há pessoas que dizem: não sei, eu creio em Deus. Deus para mim é tudo. Tudo bem, mas tudo o quê? Aí a pessoa não sabe explicar esse tudo. A pessoa imagina que Deus então é uma força, ou talvez um ser que eu inventei. Há pessoas que pensam que Deus é um senhorzinho velhinho, de barbinha branca, assentado numa cadeirona lá no céu, né, com um raio na mão. Quando a gente faz alguma coisa errada, ele joga em nós, ou talvez com a aguinha benta para poder jogar quando nós acertamos alguma coisa, e não tem nada a ver com Deus. Isso não é Deus. Quando eu pergunto quem é Deus, nós precisamos ter uma resposta bíblica, porque senão a pessoa, por exemplo, se você for conversar com um ateu e ele te perguntar: prova-me a existência de Deus, e aí o que você diz? O que você diz? Você tem que ter provas que Deus existe. A Bíblia diz: ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Como que nós vamos provar que alguém existe, sendo que ninguém nunca ouviu, da forma com que nós podemos ver? Os irmãos estão entendendo? Porém, podemos sim explicar a existência de Deus. De que forma, pastor? Através de doutrina bíblica, tá bem? Através de doutrina bíblica. Nós não iniciaremos em teologia propriamente dita, porque teologia significa o estudo de Deus. Nós vamos começar em bibliologia. Bibliologia significa doutrina da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Iniciaremos por ali. Por quê, pastor? Porque nós precisamos estabelecer o fundamento da nossa crença. Se eu disse que doutrina são princípios que se estabelecem em cima de fundamentos realmente sólidos, consistentes, nós precisamos ver se realmente a Bíblia é um fundamento sólido e consistente para provar todas as demais doutrinas. Pastor, é esquisito, eu não sabia que tinha essas coisas. Eu simplesmente quero ser um cristão, eu quero ser um crente em Jesus Cristo. Então, esses nomes ou essas terminologias parecem estranhas, mas elas vão ajudar você a dividir as coisas para que você entenda. Primeiro, o que é a palavra de Deus? Se ela realmente é verdade, porque ela tem sido contestada por pessoas. Depois nós vamos saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o homem, o que é salvação, o que é pecado, o que é doutrinas das últimas coisas. Então é necessário estudar todas essas coisas, tá bem, amados? E eu espero que você fique comigo durante todo o nosso estudo. Pode passar aí, filha. A importância da palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus, irmãos, não é que a Bíblia contém a palavra.
ela de fato é a palavra de Deus. Quem pode ler para mim 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Quanto da palavra, pastor? Toda. Toda. Quantos creem que realmente é toda, igreja? Vamos ter acordo sobre isso, tá bom? Porque há pessoas que dizem que a Bíblia tem partes que ela não é a palavra de Deus. Entenda e guarde, hoje e todo sempre, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Pastor Alexandre, isso que nós temos em mãos, é o original da palavra de Deus? Claro que não. São cópias. Mas elas são críveis, são realmente, nós podemos crer nela? Claro que sim. Por quê, irmãos? Porque Deus não apenas revelou, não apenas inspirou, mas Deus preservou a palavra de Deus para nós ao longo de todo o tempo que se passou. O próprio Deus disse que Ele elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele várias vezes diz, olha, tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Então, nesta noite, nós queremos que, de fato, você guarde isso. Então, não é que a Bíblia contém a palavra, não, ela é a palavra de Deus. Sem ela, não entenderíamos as verdades de Deus sobre tudo. Sem a palavra de Deus, nós não entenderíamos. De fato, não entenderíamos. Tá bom? Por exemplo, entender sobre Deus é pela palavra que nós entenderemos. Repito, há muitas pessoas que falam, eu creio em Deus. Os índios creem em Deus. Mas que Deus? Outras pessoas em outros lugares, eles creem em um Deus, num ser supremo, numa autoridade espiritual, em algo que realmente transcende a compreensão humana, e eles atribuem, eles chamam isso como sendo um ser divino, como sendo Deus. Mas quem é esse Deus? A Bíblia fala quem é Deus. Obrigado, Patrick. A Bíblia fala quem é Jesus Cristo. A Bíblia ensina-nos quem é a salvação. A Bíblia nos fala sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o céu. A Bíblia nos fala sobre a igreja. A Bíblia fala-nos sobre família. Enfim, a Bíblia fala-nos sobre todas as coisas. Amém, amados? Pode passar? A Bíblia nos pode, inclusive, por exemplo, mudar as nossas vidas. Ainda hoje, pelo WhatsApp, falando, encorajando, animando a alguém, e eu disse, essa pessoa mencionou algo que aconteceu, e eu fui lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando a Bíblia fala para nós, que aquele que está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez. Ele mostrou uma certa dificuldade que está encontrando em ser um cristão. Pastor, é muito difícil ser um crente. Eu tenho muitos amigos, a maioria deles não são crentes. E quando eu os vejo, quando eles me veem, eles logo querem conversar. E às vezes eu acabo caindo e fazendo o que eles fazem. Eu preciso de ajuda, eu não posso fazer mais isso. O que eu faço? Eu fui para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz para nós, o que, irmãos? Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, isso que tudo se fez novo, mas não é assim, não é virar um botãozinho. Aí é constância, é aprendizado e determinação de querer mudar. Estes amigos que querem me levar novamente para aquele lugar ruim, de trevas, escuridão e vícios. Nós ouvimos hoje uma menina, posso dizer de criança para adolescente, né? Tendo um coração, não, criança, hein? Ok, uma criança, obrigado. Aqueles que já querem ser adolescentes logo. Uma criança tendo empatia, sentindo no coração o desejo de orar por alguém que está sendo escravizado pelo álcool. E de fato irmãos, é terrível viver uma vida escravizada pelo álcool. Eu tive vizinhos meus, onde eu moro, os dois, tanto de baixo quanto de cima, ambos perderam as suas famílias por causa do álcool. Eu perdi o meu irmão, num acidente de carro por causa do álcool. Pessoas perderam marido, outras perderam esposa, outras perderam família, perderam tudo por causa do álcool. E amados, a Bíblia pode mudar as nossas
porque o versículo de Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu apenas coloquei uma parte dele, mas essa parte nos diz, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Irmãos, é incrível. É a palavra de Deus. Ela é viva. Ou seja, não é algo morto, não é uma coisa abstrata, não é um negócio que não faz sentido. Ela é viva. Ela não é como uma poesia, nada contra a poesia, tá bom? Eu gosto de ler, eu gosto de tentar entender o pensamento de poetas, eu gosto de observar as rimas, eu gosto dessas coisas. Eu deveria ler mais. No passado, muito distante, eu era alguém que era meio encantado com essas coisas, quando era necessário a gente saber aqueles versinhos para poder conquistar a namorada e para manter o namoro, né? Quando escrevia aquelas cartas, tinha que ter aquele momento que você tinha que colocar aquelas frases de efeito, né, Zilda? Lembra daquelas frases de efeito? Eu pegava de alguns recortes de alguns poetas por aí, tá bom? A Bíblia não é um livro poético no sentido de apenas preocupar-se com rimas, seja ela de palavras, ou de sentidos, ou de assuntos. A Bíblia vai muito além, amados. Ela é um livro vivo e eficaz. Ela consegue executar aquilo que ela se propõe. Amém, amados? Como a Bíblia diz para nós, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Você se lembra desse versículo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você é salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos já ouviram este versículo? Quantos ouviram da boca de Jesus? Quantos ouviram da boca de Paulo, o apóstolo Paulo? E eu ouvi da boca do pastor Milton, quando ele pregou para mim, e ele me falou esses versículos, e eu criei naquilo que o pastor Milton disse. E o que ele disse porque ele leu deste livro. E sabe o que aconteceu naquele dia? Em 1992, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Você já fez isso na sua vida? Já tomou essa decisão? Seja lá onde for, na igreja que for, você tomou essa decisão ao lado de Jesus? Isso é prova para nós que a Bíblia, ela é viva e o que, irmãos? Eficaz. Porque ainda que nós não ouvimos da boca de Jesus, ainda que nós não ouvimos da boca de Paulo, mas nós ouvimos a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, e aquilo fez algo em nossas vidas, salvou a nossa alma. Amém, irmãos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, amados, ela pode mudar as nossas vidas. Ela pode fazer muito mais por nós. A Bíblia ensina-nos sobre, por exemplo, a salvação. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Numa visita evangelística, estava eu e o Felipe, e nós evangelizamos uma senhora. E quando eu li este versículo, a Bíblia diz, repita para nós, por favor. Estas coisas vos escrevi, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quando eu li este versículo para aquela senhora, o Felipe disse, pastor, eu nunca vi isso na minha vida. A mulher deu um grito, ela pôs a mão no rosto, e ela ficou desesperada, dizendo, está vendo? Todos podemos ser salvos. Eu disse, claro que a senhora pode ser salva. Ela chacoalhava, ela pegava no braço do marido dela e chacoalhava ele e dizia, nós podemos ser salvos. Eles frequentaram durante anos e anos e anos os testemunhos de Jeová. E porque eles se afastaram, eles, entre aspas, caíram, né, da graça e eles não tinham mais salvação. Perdeu, não tinha mais jeito. E aí quando eu li este versículo, e ela disse, então eu posso ser salva. Eu disse, a Bíblia diz que a senhora pode ser salva. E ela tomou uma decisão ao lado de Jesus como Salvador. Depois o marido dela disse ter tomado. Passaram-se 3 meses, o esposo dela veio a falecer. Então, amados, a Bíblia ela ensina-nos sobre salvação. A Bíblia nos dá crescimento espiritual. 1 Pedro 2,2.
Desejai afetuosamente, como meninos novamente, nascidos por leite racional, não falsificado, para que por ele deles vades crescendo. E quando Pedro escreve isso, ele está dizendo desejar afetuosamente, como menino recém-nascido, o leite. Que leite é esse? Será que é o leite de vaca? Não. Ele está falando da palavra de Deus. Para que vades o quê? Crescendo. Crescimento espiritual vem através da palavra de Deus. Cultos é uma bênção. Continue vindo, porque você vai aprender muitas coisas nos cultos. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha o costume de ler a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, aumenta a nossa fé. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir a palavra de Deus. Pronto. Você já ouviu oração desse tipo? Deus, aumenta a minha fé. Senhor, eu queria tanto ter fé. Aumenta a minha fé. Cá para nós. Não é uma oração correta. Porque nós sabemos como que aumenta a fé. De onde que vem fé, igreja? Ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você quer ter fé? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E agora que você está aprendendo sobre bibliologia e sabe que a Bíblia ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela pode produzir fé no nosso coração. Amém, amados? Eu leio o que está escrito e eu posso confiar no que está escrito. E aí depois, diante de uma situação que porventura vai vir na minha vida, é lógico que eu preciso observar contextos, tá bem, amados? Contextos, e para isso estamos estudando. Mas, tirando daquilo que são leis cerimoniais e de momento que Deus tratou, talvez de uma maneira bem específica com Israel, na maioria das coisas que nós temos, mas ainda assim, quando Deus tratou de maneiras específicas com Israel, ainda tem princípios que nós podemos abraçar para as nossas vidas. Nós não temos que cumprir a lei como os judeus cumpriam, mas observando os princípios da lei, nós podemos ter uma vida muito melhor. Então, você quer ter fé? Lê a Bíblia. Amém, amados? Lê a Bíblia. Salmo 119, 165, é o Davi? Passou a perna no outro Davi. Mas tudo bem, está tudo bem. Lê também, Davi Benedito. Pode ler também. E é bênção dobrada, né? Muita paz conspirando a tua lei, e para eles não há poder. Ponto. Quanto de paz tem? Quantos aqui querem ter paz? Qual que é um dos ensinamentos que nós temos nessa noite, lido pelos dois Davis da nossa igreja? Muita paz tem os que amam a lei. Amam a lei. Amem a palavra de Deus, amém, amados? Muita paz tem os que amam. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, é bem provável que nós vamos ter dificuldade em ter o quê? Paz em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que muita paz tem os que amam a lei do Senhor. Por quê? Porque olha na lei, e o que nós encontramos na lei? Orar pelos nossos inimigos. Se alguém te ferir a sua face, ofereça a outro. Se alguém exigir caminhar um tanto, caminho dobro. Não é isso que a Bíblia fala para nós? Essas coisas. Pastor, esse negócio é esquisito, é difícil demais seguir ao Senhor Jesus. Não, não é tão fácil não. Mas eu vou te dizer para você, Deus dá graça, amém, amados? E se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, essas coisas com o tempo vai começar a fazer parte da nossa vida. E se você quer ter paz, ama a lei do Senhor, ame a lei do Senhor. Laisa, Lucas 11, 28, o que diz a Bíblia para nós? Mas ele diz, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a amam. O que significa a palavra bem-aventurado, igreja? É um estágio de felicidade bem grande. Bem-aventurado eu estou muito feliz. É uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa está muito feliz, mas muito feliz, mas muito feliz. Bem-aventurado é o que, Laisa? Os que ouvem a palavra de Deus e a amam. Pronto.
ouviu a palavra de Deus? Guardou no seu coração? O que você é? Bem-aventurado. Você ganhou na Mega Sena? Não. Você foi promovido de serviço? Não. Aquela pessoa que você não esperava que aceitava o seu sim, aceita. Não vamos entrar nessa questão. Irmãos, você vai ser bem-aventurado se você ouvir e obedecer. O que? A palavra de Deus, amém, amados? Nós não estamos falando de nada, irmãos, que é longe daquilo que é possibilidade para cada um de nós. Seja a pessoa mais velha, entre aspas, que já aceitou Jesus como Salvador, e eu não sei quem seria, ou seja a pessoa mais nova da fé. Qualquer pessoa pode, isso que nós já lemos nessa noite, amém, amados? Qualquer pessoa está à disposição de qualquer um de nós. Você pode provar que a Bíblia é viva e eficaz, você realmente pode se deliciar nela pela salvação, pelo crescimento espiritual, por fé, por paz e ser uma pessoa bem-aventurada, tá bem? Passando à frente mais um pouquinho, a importância da palavra de Deus. Se eu soubesse, eu nem precisaria ter trazido isso aqui. Alguém falou, nossa, pastor, 2025, hein? Nossa, o nível está agora diferente, né? Mas sabe por que eu trouxe esse computador hoje? Porque eu quero ensinar para você como a Bíblia, como ela chegou até nós. Eu tenho fotos, eu tenho slides para você, porque a Bíblia não chegou, não foi escrita dessa forma como nós temos hoje em nossas mãos. Tá bem? Não foi. Irmãos, como é? Eu vou, inclusive, eu vou pular esse slide. Para termos de curiosidade, depois nós vamos voltar. Mas dá uma olhada nisso aí. Os primeiros materiais a serem usados para que as pessoas pudessem ter algo da palavra de Deus para si. Materiais usados para escrever a Bíblia foi, por exemplo, o papiro. O que é papiro? Papiro é uma planta que cresce junto a rios e lagos de pouca profundidade existente no Egito e na Síria. Não sei se está dando para ver. Vixe, está ótimo, maravilha, né? Papiro do Egito e a confecção do papiro. Eu vou ler para você. Olha só o que a pessoa tinha que fazer. Ele tinha que pegar, remover a casca. O papiro tinha que ser cortado em tiras, ficar de molho por algumas semanas. As tiras seriam organizadas verticalmente ou horizontalmente. Coloca-se outra camada de pano em cima. Batia-se com uma marreta para unir as partes ou levar-se a uma prensa por algumas semanas. Usa-se uma pedra para dar o polimento final. E aí o papiro estaria pronto para uso. Bem diferente do que nós temos aqui, não é verdade, irmãos? Quantos de nós temos mais do que uma Bíblia em casa? Quantos têm a Bíblia no celular, irmãos? Qual versão que você gostaria? A que você quiser. O irmão Samuel, filho do pastor Cohen, ele está fazendo um estudo. Ele está pegando versões da Bíblia para ver a diferença de versões, o problema de diferenças de versões. São várias as versões. São várias as versões que nós temos disponíveis hoje em dia, irmãos. Nós temos recursos. Você coloca lá no Google, você quer saber o versículo tal, acha. Você tem aplicativos da Bíblia que você coloca lá, você acha que você quer, não é? Olha só como era feita os primeiros para chegar até nós. Depois os pergaminhos, feitos de peles de animais, principalmente de cabras, eram costuradas juntas para fazer um grande rolo que era desenrolado durante a leitura. Materiais usados para escrever a Bíblia, então pergaminhos, rolos de pergaminhos. Então agora eu vou voltar lá naquele slide nosso. Irmãos, isso aqui é um milagre para nós hoje. Amém ou não? Lembra quando Jesus falou num dos seus discursos? Ai de ti, Betsaida e Corazim, que era o nome de duas cidades na época. Cidades realmente problemáticas. Porém, Jesus diz, ai de ti, Betsaida e Corazim. E aí ele faz menção da cidade de Sodoma
e Gomorra. E ele diz o seguinte, porque para todos a ideia de Sodoma e Gomorra era como que se fossem as piores cidades que já existiram no mundo. Não, pastor, Sodoma e Gomorra foram as piores, porque Deus, ele ficou tão bravo com Sodoma e Gomorra, que ele desceu aquela chuva de fogo e acabou com aquela cidade, matando todos os seus habitantes por causa da perversidade com que eles viviam. Sim, de fato, a Bíblia narra para nós, em Gênesis capítulo 19, que realmente Deus ficou bravo com toda aquela situação e mandou chuva do céu de fogo e destruiu aquela cidade. Porém, Jesus disse para Betsaida e Corazim, vocês serão julgados muito mais gravemente do que Sodoma e Gomorra. Porque se Sodoma e Gomorra tivesse tido a luz que vocês têm, ou seja, o entendimento que Betsaida e Corazim tinha, era muito mais entendimento do que o povo lá em Sodoma e Gomorra. Ou seja, então, o juízo de Deus sobre a Betsaida e Corazim seria muito maior. Agora imagine sobre nós, irmãos, 2025, com tanta tecnologia, com tantas oportunidades, com tanto de Deus, com tanto de Bíblia. Eu sei que existem algumas igrejas que pregam mais ou menos, ensinam mais ou menos. Eu sei que tem muita coisa no YouTube que é bom, outras coisas não prestam. Eu sei, mas as pessoas pelo menos têm tido contato com as coisas de Deus. Amém, amados? Muito mais do que Betsaida e Corazim, muito mais do que Sodoma e Gomorra. Então Deus vai pedir conta de nós. Então, nessa noite eu mostrei para os irmãos como a Bíblia chegou até nós. Eu quero dizer essas duas coisas e depois nós vamos orar. Muito bem. Bibliologia é doutrina ou estudo da palavra de Deus. O que nós já vimos nessa noite, irmãos? Toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela não foi escrita exatamente como está aqui, dividida em capítulos e livros e versículos, como nós já temos. Nós vamos também, no decorrer, embora eu não quero ensinar história, mas é necessário também passar para os irmãos da forma como foi feita. Para você entender, o Velho Testamento foi escrito em duas línguas, no hebraico e no aramaico. Muito mais no hebraico do que no aramaico. Partes, ali de Daniel, de alguns profetas maiores, foi escrito em aramaico, mas a maior parte foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Hebraico, aramaico e grego. Fato histórico, mas importante. Depois, traduziram o Velho Testamento do hebraico e aramaico para o grego e deram o nome de Septuaginta. Aí depois, no ano 300, aí o que eles fizeram? Pegaram o Velho Testamento e o Novo Testamento em grego e o Novo Testamento em grego, traduziram para o latim. Só que eles deram o nome de Vulgata Latim. Fatos históricos para nós. Mas hoje nós temos toda a Bíblia. Porque do recorrer de tudo isso lá para trás, irmãos, os remanescentes sempre chegaram para nós. Se tem uma coisa que você tem que dar graças a Deus, é não apenas pela revelação e inspiração da palavra, mas é a preservação. Os judeus, por mais que eles, infelizmente, eram homens tão bitolados com a lei, mas Deus usou toda essa maneira do judeu ser, assim, como que fala, alguém que é cético, alguém que é muito zeloso para com as escrituras. Tanto é que o judeu não tem a Bíblia como a gente vê. Irmãos, eles abriam esses polos, eles tinham que colocar aquela coisinha, e eles vinham com um bastãozinho, eles não tocavam, porque eles sabiam que se tocasse, poderia suar, poderia estragar, e eles vinham só isso aqui, olhando e lendo. E quando eles percebiam que de alguma maneira os papiros, os pergaminhos estavam se deteriorando, sabe o que eles faziam? Aí havia os copistas que faziam as cópias. Eram pessoas, irmãos, era um ofício muito especial. Eles pegavam e faziam a cópia, depois alguém olhava, realmente é original ao antigo, é idêntico ao antigo. Eles destruíam o
antigo, para não se perder, para não rasgar, e depois alguém falava, está faltando, acrescentar alguma coisa. Os judeus fizeram, irmãos, com que a palavra pudesse chegar para nós exatamente como nós a temos hoje. Isso é milagre de Deus, amém, amados? É milagre do Senhor. Então, não há dúvida que é muito especial estudar sobre a palavra de Deus. Nós vamos estudar na próxima aula sobre o que Jesus fala sobre a palavra. Ele nos fala que nós precisamos de quanto da palavra, irmãos? E você se lembra com quem ele estava conversando? Em Mateus 4,4? Alguém se lembra? Satanás. Quando Satanás propôs, deu onde que essas pedras virem pão? Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas do que o homem vive, igreja? Tem gente que acha que é só de pão que o homem vive. Quando digo pão, é coisa de comer, churrasco, seja lá o que for. É de comida que o homem vive? Nem só de pão. Mas também de pão, né, Tiaguinho? Continua vendendo seu lanchinho lá, que por sinal é tão gostoso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus ensina, irmãos? Ele diz que a Bíblia não falha, que a Bíblia é eterna e que é necessário examiná-la. Nós só vamos ler este versículo e vamos orar e vamos para a nossa casa. João 5,39. Todos abram lá? 1, 2, 3. Examinar as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual que é a ordem para nós, igreja? Levar para casa, colocar no armário, largar até domingo, e nós pega e vem para a igreja? Não. Examinar. Como é que eu examino? É lendo, é cruzando referências, é lendo novamente, é cruzando referências. Examine a Escritura, porque o assunto é mesmo, né? O assunto não tem tanta importância. Por que ele mandou examinar a Escritura? Porque vós cuidar ter nelas vida eterna, e são elas que de mim é as Escrituras que falam sobre Jesus. Amém, amados?